e fica cansado para estudar, né? Mas o principal problema é a falta de disciplina, porque às vezes você tem um tempinho para estudar, você tem ali, você consegue tirar umas 2 horas por dia para estudar, no almoço, então um pouquinho antes, um pouquinho depois. O grande problema não é falta de disciplina, é falta de saber por onde começar, porque a matéria é grande demais. E normalmente os professores passam a matéria na faculdade de uma forma mais formal, sabe? Com demonstração, usando aquela linguagem tradicional do livro. E muito aluno reclama que acha a aula do professor complexa demais, aí não consegue estudar sozinho. Então, como que você tem disciplina assim? Quando você começa a estudar, não rende, você não tem resultado. Eu conheço vários alunos que estudam por 16, 17 horas todo dia e mesmo assim vai mal na prova e não consegue passar em cálculo de primeira. Então, eu acredito fortemente que o problema não é a falta de disciplina. O problema é o jeito que você estuda, tá? Sempre tem um jeitinho mais fácil, um jeitinho mais eficiente de estudar. E quando você estuda e começa a acertar os exercícios, é natural você querer fazer mais. Não é um problema, passa a ser um prazer quando você acerta. É bom demais acertar um exercício. É bom demais fechar uma prova de cálculo ou de qualquer outra matéria, né? Então, fica aqui comigo, porque seguindo esse passo a passo, seguindo essa estratégia que eu estou te passando nessa live, você vai conseguir entender a matéria e com certeza vai criar o gostinho aí de estudar cálculo. Você vai perceber que essa matéria não é tão difícil assim. Para você passar em cálculo de primeira, tenta sempre otimizar os seus estudos. Uma outra grande dúvida dos alunos. Olha só, isso aqui acontece com você? Decorar fórmulas. Gente, só regra de derivação tem mais de 20 fórmulas para você decorar. Tô falando sério. Mais de 20. E consigo citar as 20 aqui para você agora, mas não é o foco da aula de hoje, né? A gente não vai focar em derivadas. E cada uma dessas 20 tem demonstração. Aí tem professor que cobra demonstração na prova, tem professor que não cobra. Você tem que analisar também o estilo do seu professor, né? Porque se o seu professor passa a demonstração, mas não cobra na prova, para que você vai ficar perdendo tempo com isso? Né? O seu objetivo é passar em cálculo de primeira, não é virar professor de cálculo, ou então virar calculista, tá entendendo? O seu objetivo é passar em cálculo. Então, tenta entender qual é o estilo do seu professor. Por exemplo, nossa, é muita forma para decorar, mas vai que o seu professor te dá um formulário na prova. Aí fica muito mais fácil, né? Você não precisa de decorar as fórmulas, você tem que saber aplicar as fórmulas que ele está te dando. Tem que saber ler o formulário também, né? Porque muitas vezes você tem o formulário, mas não sabe ler o jeito que ele passou as fórmulas. Então, se o seu professor te dá formulário, você tem que saber interpretar a lista de fórmulas que ele te deu. Agora, vamos supor que ele não deu fórmula. Você já tem que chegar para a prova com as fórmulas todas decoradas. Isso acontece muito na faculdade, tá? Aconteceu comigo. Quando eu fiz cálculo 1, lá em 2015, eu lembro que eu tinha que decorar mais de 40 fórmulas, porque tinha derivada, limite, integral, tinha que decorar mais de 40. E o segredo para você fazer isso é treinar. Treinar. Porque o adulto, ele aprende com repetição. Quanto mais você repetir, fica natural. Você vai aprendendo mais rápido. Então, por exemplo, derivada de seno é cosseno de x. Na primeira vez que você enxerga isso, que você vê essa fórmula, você pode até assustar um pouco, principalmente aqueles alunos que não gostam de trigonometria, né? Olha para essa fórmula aqui e fica meio assustado. Mas se você usar isso aqui 1, 2, 10 vezes, começa a ficar natural. Quer ver um exemplo? Olha só. 7 vezes 6. Quanto que dá 7 vezes 6? Eu acredito que 99% dos alunos que estão me vendo falou na hora. 42. Sem pensar muito. Mas quando você era criança, gente, 7 vezes 6 é 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, 6 vezes. Ou seja, você está fazendo uma soma enorme de cabeça. Imagina quem estava lá fazendo soma no dedo, né? Quanto que é 7 mais 6? Aí fica 6, 7, 8, 9, contando na mão. Aí aprende a somar
E do nada vem multiplicação, que você tem que fazer uma soma enorme de cabeça. Parece que é muito difícil, mas quando você treina, né, fica simples, fica mais fácil. E o que eu estou te falando é que isso também pode acontecer com o cálculo, tá? Se você usar o método certo, tem várias formas de facilitar a sua vida. Você consegue entender, decorar as fórmulas de forma natural, sem estresse, tá? Para você passar em cálculo de primeira, muito cuidado. Você tem que identificar qual é o estilo do seu professor. E dessa forma você consegue otimizar os estudos, você consegue otimizar a forma que você vai decorar as fórmulas. Enfim, quais são os pré-requisitos para você entender a aula de hoje? Porque eu não vou fazer com os professores de faculdade e assumir que você já sabe o básico. Não vou fazer isso, tá? Por quê? Porque o meu objetivo aqui não é passar a matéria toda, sabe, no horário. Normalmente professor de faculdade